e a sua misericórdia dura para sempre. Completa o texto para mim. Ixi, setebe neles, e de geração em geração, sua fidelidade. Boa noite, irmãos. Bem-vindos à comunhão, à casa do Pai. É uma noite especial. Bom estarmos aqui. Os irmãos de casa também sejam muito bem-vindos. Que o Senhor possa ser glorificado. Que você possa ter trazido a sua melhor oferta. Quantos trouxeram uma boa oferta nesta noite? Levante a sua mão. Quantos trouxeram uma boa oferta? Eu trouxe várias. A primeira delas é o meu coração. A minha oferta de gratidão a Deus. Pastor, mas eu não trouxe nenhuma ofertinha. Não estamos falando de dinheiro. Essa igreja não fala de dinheiro, irmãos. Diga glória a Deus por isso. Nós não gostamos de falar nisso. Até para vender, a gente é ruim. Não é, Zé? Uma vez, Jeremias Pereira veio aqui, e todo pregador que vem, escritor ou cantor, músico, pede para nos apresentarmos para a igreja livros deles, né? E o Jeremias deixou vários exemplares aqui. E com isso a gente tinha que falar, olha, irmãos, procure lá fora, né? Os nossos irmãos, que está com uma mesa lá e tem livros num preço bom. O bispo olhou assim, gente, a gente é muito ruim para vender, porque púlpito não foi feito para isso, irmãos. Sabe o que o bispo Rubem fez? Eu estava na responsabilidade desses livros. Nós pegamos esse boleto, o Alexandre foi e depositou na conta do Jeremias, falou, está tudo pago. E o bispo foi e doou para a igreja todinha os livros. Não, acabou a venda. Então não estamos falando, diga comigo, nós não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de uma oferta de coração. Quantos trouxeram uma oferta de coração hoje? Então vamos aplaudir o Senhor. Esta é a oferta que Ele quer. Corações gratos a Ele. Glória a Deus. Vamos orar, erga suas mãos. A voz está um pouco estranha aqui para mim. Nosso Deus e Pai, gratos somos por estarmos mais uma vez aqui na Tua casa. Gratos somos porque estamos com vida, respirando. Não estamos, Senhor, monitorados agora por um aparelho. Não estamos respirando com a ajuda de nenhum aparelho. Estamos, Senhor, de pé, com saúde, vivos. E isso já é tudo de bom para nós. A maior dádiva, a maior bênção que o Senhor pode ter nos dado, ó Deus, é estarmos hoje com vida na Tua presença, na Tua casa, de mãos erguidas, Senhor, para bendizer a Tua glória, bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que já chegou nesse lugar, pelos amados irmãos de casa, por aqueles que estão solitários, são sozinhos, que são singulares, que moram sozinhos, mas jamais andam sozinhos, porque o Senhor está com eles. Nós pedimos todas as bênçãos sobre nossos irmãos que estão em casa. Guarda-os, protege-os, livra-os de todo mal, estenda a sua poderosa mão aonde quer que estejam. Qualquer que seja a situação, o Senhor seja glorificado na vida deles, curando, restaurando, libertando. E quanto a nós aqui, Senhor, derrama a sua graça. Abençoa meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha retaguarda. E cada um que nesta noite entrar por essas portas, ó Deus, sinta logo de início a presença do Senhor inundando o seu coração. E se houverem entre nós doentes, enfermos, que esta graça maravilhosa que está sobre nós cure, Pai, cada pessoa que entrar por essas portas. E se entrar alguém desanimado, sem direção, precisando ouvir esta doce e maravilhosa voz, fala conosco, Senhor. Fala conosco nesta noite. Usa-nos através dos louvores. E desde já eu já te peço, abençoa-nos nós que estamos aqui em cima. Ó Deus, nós não somos profissionais, não somos músicos que ganhamos para estar aqui. Estamos aqui porque te amamos, porque amamos te servir, amamos louvar o teu nome. Esta é a maior dádiva que o Senhor nos deu, de estarmos aqui. Por isso nos abençoe, fica conosco, Pai. E já de antecipadamente eu te entrego a vida, ó Deus, daqueles que estão em casa, mas que gostariam muito de estar aqui, mas estão enfermos. Visita-os, como Kleber e Regina, que estão, ó Deus, testaram positivo, mas que a tua poderosa mão seja estendida sobre eles, em o nome de Jesus.
Que todos possam dizer amém. Cumprimente essa pessoa que não veio com você. Não dê só uma boa noite, mas diga que a paz do Senhor esteja contigo. Não se assuste não, eu vou ligar o ar-condicionado só no 23 para circular o vento, tá bom? Quantos aqui têm até 30 anos na caminhada cristã? 30 anos na caminhada cristã, 30 anos para baixo. 30 anos para baixo. Esta canção é do seu tempo. Eu acho que até para quem já caminhou um pouquinho mais. Quantos lembram da comunidade evangélica da onde? Vila da Penha. Lembram? Uma canção chamada Tempo de Guerra. Quantos lembram? Levante a sua mão. Cantamos da Tertuliano, não já cantamos? Já cantamos aqui? Quantos podem nos ajudar nessa noite? Vocês serão a 10ª, 50ª, 100ª voz. Porque, incrivelmente, quase todos nós não conhecemos, né? Mas vamos pegar. Eu falei, hoje a gente vai cantar essa canção. Então vamos cantar essa canção. Esse é o tempo de guerra, hein? Muito rápido não. Vamos dizer assim, esse é o tempo de guerra. Este é o tempo de guerra. Estamos em tempo de guerra. Guerra de Cristo, nosso general. Guerra de Cristo, nosso general. Venceu o exército inimigo por nós. Estamos em tempo de guerra. Esse é o tempo de guerra. Guerra de Cristo, nosso segue a linha, tá? Tem que ser rapidinho. Cristo, nosso general, venceu o exército inimigo por nós. Então não devemos nos intimidar, em nos amedrontar. Nem as chamas espirituais que servem para destruir os dardos de Satanás. Nossa guerra não é contra homem algum, nem contra a carne ou sangue, mas contra o diabo e todos os seus anjos que operam nas regiões. Levante as suas mãos e diga isso. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos e livraremos os cativos e lá. Nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte inimigo e livraremos os cativos de lá. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte inimigo e livraremos os cativos os cativos de lá, e livraremos os cativos de lá. Glória a Deus. Eu acho que dá para melhorar, porque se a gente está numa guerra com esse ânimo, Zé, nós vamos voltar igual Israel voltou de Ai. Lembra da guerra de Israel com Ai? Lembra? Por causa do pecado? Não, vamos lá porque Ai é um grupinho pequeno, mas tinha pecado no meio. O povo foi cheio de autoridade, voltou de lá corrido. Soltaram os vira-lata em cima deles e saíram correndo. A gente está parecendo que está igual o povo de Israel voltando da guerra de Ai, de cabeça baixa. Então nós vamos cantar isso com mais pegada, né? Somos uma igreja pentecostal ou não? Então quero ouvir um glória a Deus aí. Deu para pegar o andamento? Vamos? Esse é o tempo de guerra. Melhora a bateria para mim aqui. É isso aí, ó.
dizer isso. Este é o tempo de guerra. Estamos em tempo de guerra. Guerra de Cristo, nosso general. Guerra de Cristo, nosso general. Vencer o exército inimigo por nós. Este é o tempo de guerra. Estamos em tempo de guerra. Guerra de Cristo, nosso general. Guerra de Cristo, nosso general. Vencer o exército inimigo por nós. Então não devemos nos intimidar, nem nos amedrontar. Tem armas espirituais que servem para destruir os dardos de Satanás. Nossa guerra não é contra homem algum, nem contra a carne ou sangue, mas contra o diabo e todos que os... Olha, vamos botar pressão. Vamos. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte do inimigo e livraremos os cativos de lá. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte do inimigo e livraremos nosso general. Assim, ó. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte do inimigo e livraremos os cativos de lá. E livraremos os cativos de lá. E livraremos os cativos de lá. E livraremos os cativos. Vamos aplaudir e glorificar a Ele. Quase. Vai ficar bom. Obrigado. Glória a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Com Ele, nós vamos vencer as batalhas. Sem Ele, irmãos, nada podemos. Mas com Ele somos mais que vencedores. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Que mais? A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Dizer que Ele é o nosso comandante. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, Rei da Nosso. terra e céu. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho Teclado. de Deus, todo-poderoso, invencível.
salvação, salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo poderoso, invencível. Nosso comandante, nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo poderoso, invencível, reina sobre. Nosso comandante é Jesus Cristo. É Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem liberdade de glorificar o nome do Senhor. A música tem um poder extraordinário. Ainda mais a música que exalta o nome do Senhor. Eu saí de casa agora e estava sentado lá me descansando um pouquinho da reflexão que eu estava terminando. E eu estava assistindo um filme chamado A Voz, o Som do Coração. Não sei se você já assistiu esse filme. É lindo. Fala de um menino superdotado no ouvido. E música é isso. Música, ela entra pelos ouvidos. Ela entra na alma da gente e toma conta. E às vezes canções entram e tratam a nossa alma de uma maneira toda especial. Então que nessa noite o Espírito do Senhor quebrante os nossos corações através das canções, para que haja cura entre nós, para que haja libertação entre nós. Quantos creem que há poder na adoração? Então levante as suas mãos e exalte o nome do Senhor. Essa canção diz: entre nós outra vez. Melhora o backing para mim também, tá? Foi tão triste ver neste olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. A cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Aumentou demais, baixa para mim. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Glórias ao teu nome. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Glórias ao teu nome, Senhor. Como troca por tão grande amor, te cravaram no mar. Ninguém mais poderia além de ti, Senhor. Quem mais poderia além de ti perdoar os meus pecados? Com autoridade
dizer isso com toda a sua força. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Louvado seja o nome, Senhor. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Aleluia. Podemos ao Rei dos Reis. Diga isso. Ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos adorar ao Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Então erga suas mãos para adorar a Ele. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Vamos dizer bem baixinho. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos adorar ao Rei. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E porque Ele vive, nós podemos crer. E porque Ele vive, nossa esperança está nele. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Quantos de nós aqui temos alguém enfermo em casa ou estamos enfermos? Quantos aqui entre nós tem alguém enfermo em casa? Levante a sua mão bem alto. Tem alguém enfermo também aqui nessa noite? Dá um tchau assim para mim, ó. Vem aqui na frente, pastor Arlindo vai levantar um clamor junto com você. E nós vamos interceder, porque Deus pode. Diga comigo, Deus pode. Deus pode, irmãos. Tudo posso. Deus pode. Naquele que nos fortalece. Há um Espírito nesse lugar. Tudo quanto Ele maravilhoso, quer, e esse pode. Espírito é de Deus. Tudo Comece a glorificar Deus o Senhor, quer, você que está aí atrás, pode. estendendo a sua mão. Vem à Aleluia. frente, vem à frente. Glórias Subam alguns degraus a aqui, Deus. irmãos. Podem chegar, podem subir alguns Glórias degraus. a Deus.
Nós vamos orar e Deus pode. Glórias a Deus. Eu quero chamar intercessores para cá, por favor. Glórias a Deus. Estenda a sua mão nesse mesmo espírito. Glórias a Deus. Pastor Arlindo. Deus pode tudo quanto Ele quer, irmãos. A oração pode tudo quanto Deus pode. Não sei se você ouviu. Estou dizendo o seguinte, que a oração pode tudo quanto Deus pode. Aleluia. E nós estamos orando ao Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tudo vê, aquele que tudo pode. Aleluia. Eis aí o teu povo, eis aí os teus filhos, tuas filhas, e nessa atitude estão dizendo que necessita de ti, necessita de um milagre, e milagre só o Senhor pode fazer. Aleluia. Faça um milagre nessa noite. Toca no teu servo, toca na tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a enfermidade, todo mal, toda doença, todo mal. Senhor, vai tocando aí, da planta dos seus cabelos à planta dos pés, e anula todo o poder da enfermidade, Senhor. Nós te pedimos, nós levantamos esse clamor ao Senhor, para que o Senhor venha de encontro à tua serva, venha de encontro ao teu servo, elimina esse tumor maligno, esse tumor benigno, elimina a depressão, elimina essa dor de cabeça, elimina esse mal, meu Deus, em o nome de Jesus. O Senhor pode tudo quanto o Senhor quer, e nós recorremos ao Senhor, nós clamamos a Ti, onde o Senhor disseste, clamas a mim, e nós fazemos isso nessa noite. Ó Deus, em o nome de Jesus, vai de encontro ao teu servo, vai arrancando todo esse mal, caia por terra, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Coloca a tua mão de cura, a tua mão de restauração. Oh Senhor, tu podes restaurar essa vida. Venha surpreender esta vida, venha nos surpreender, venha surpreender a medicina, Senhor, em favor do teu servo, em favor da tua serva. Em o nome de Jesus, nós colocamos os teus filhos diante do Senhor. Ser o médico do teu servo, ser o médico da tua serva, Senhor, que saia daqui curado, restaurado. Meu Deus, essa enfermidade saia pelo poder que há no nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor o teu povo, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte dessa enfermidade, seja o que for. O Senhor é poderoso para fazer isso e infinitamente mais. E essa é a verdade, Senhor. E por essa razão nós te pedimos e queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Senhor, ser exaltado, Senhor. Ah, Pai, pela essa intervenção na vida do teu filho e na vida da tua filha, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Diga amém. Volte para o seu lugar, glorificando o Senhor. Autor da minha fé.
Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Diga comigo, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Deixa a sua igreja. Diga mais uma vez, glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glórias ao teu nome. Vamos erguer as nossas mãos. Na quarta-feira, o tema ou título da minha reflexão foi em o que nós cremos. Eu falei sobre o profeta Daniel, que foi tirado da sua terra, seu nome foi mudado, uma educação nova foi imposta a ele, mas por mais esforço que o rei da Babilônia e os babilônicos tentaram fazer para mudar Daniel, em uma coisa não conseguiram, que foi para mudar a sua fé, mudar a sua teologia. O autor da nossa fé é Jesus, e se nós nos agarrarmos a Ele, nós vamos enfrentar dias difíceis, mas nós vamos manter-nos de pé. Nós vamos até chorar, mas seremos consolados. Vamos até passar pelo vale da sombra da morte, mas não iremos temer mal algum, porque nós temos a certeza que Ele está conosco. Nosso Senhor venceu a morte, nós cantamos aqui, e Ele ressuscitou, e é aonde a gente ancora a nossa esperança. Não desanime. Ouça isso nessa noite para você, meu irmão. Não abandone a sua fé. O Senhor está no controle da sua vida. Nosso Deus e Pai, recebe essas canções. Que momento maravilhoso, que momento especial. Que o Senhor possa ter recebido cada mão erguida, cada canção. Meus irmãos que estão aqui no altar comigo, que o Senhor possa ter recebido também na nossa parte cada canção oferecida, em o nome de Cristo. Que todos digam amém. Amém. Ocupe o seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Passamos um pinguinho ali do momento de louvor e adoração, mas tão especial. Tá ok. Mais cedo, antes de começar o culto, nossa irmã Regina Fátima, que ela está por aqui, eu tinha visto ela ali. Cadê a Regina Fátima? Dá uma olhadinha ali para o seu lado direito, lá no canto direito. Irmã Fátima, dá um tchauzinho para cá. Aquela irmã está agradecendo a Deus, porque, obrigado. Há um ano atrás, ela deixou de vir à igreja por diversas razões. Uma delas é porque ela estava se tratando de um câncer. E ela agradece a Deus pela oportunidade de estar voltando depois de um ano de tratamento. Ainda prossegue no tratamento, mas hoje ela quer expressar a gratidão dela por voltar. Estava emocionada ali conversando com Denise, em agradecimento a Deus pelo fato de Deus ter tido misericórdia da vida dela e ter trazido ela de volta para a casa do Senhor. Então, irmã Regina, que Deus te abençoe e te cure completamente, tá bom? Para que você possa voltar e permanecer agora conosco aqui, até a volta de Cristo.
Oração pela minha irmã, que está com risco de aneurisma. Elson pede isso. Nosso irmão Elson estava no início também ali falando comigo, que a irmã está com problema de saúde e os médicos estão bem preocupados, né, meu irmão? Mas Deus está no controle. Aquele que ressuscitou dos mortos tem poder para curar a sua irmã. A irmã Selma também voltou ao hospital, mas anteontem eu falei com ela, depois o esposo falou com a minha esposa e parece-me que ela está melhorando e acredito que de repente na semana que vem deva estar de volta em casa. E oração por Tereza, que está internada no Pronil há 18 dias. Rosana pede libertação e salvação. Oséias, é isso mesmo, Oséias, agradece a Deus pela porta de emprego que o Senhor abriu e diz: louvado seja o nome do Senhor. E depois eu quero apresentar o Miguel, que vamos apresentar daqui a pouquinho. E temos uma boda aqui, uma boda de prata. Marcela e Andréia, são vocês mesmo? Legal, boda de prata. Glória a Deus, vamos fazer isso. Me ajuda nessa oração de agradecimento e também de intercessão. Pai querido, nós queremos antes de lhe pedir, te agradecer pela nossa irmã Regina Fátima, que volta à tua casa depois de 1 ano, se tratando com câncer, experimentando o seu cuidado e a sua graça sobre ela. Muito obrigado pelo retorno da tua serva, mas também eu te agradeço, ó Deus, pela porta de emprego que o Senhor abriu para esse teu filho. Ele sabe o quanto isso foi necessário, o quanto foi urgente para ele, e por isso ele tem o coração grato de dizer a ti, ó Deus, que toda honra e glória pertencem ao Senhor. Mas quero me lembrar também de cada nome que foi mencionado, a irmã do teu servo, nossa irmã, ó Deus, Selma, que está internada. Quero orar, Deus, também pela vida do nosso irmão Nivaldo, que perdeu seu irmão, faleceu e está se despedindo dele, ou se despediu hoje. Consola e conforta toda a sua família. Ó Deus, oramos por cada vida que precisa de um milagre da cura. Oramos por muitos enfermos, mas nessa noite Tu tens o poder, Senhor, de curar a todos, quer aqui, quer em casa. Nós oramos assim, crendo em o nome de Cristo. Amém e amém. Vamos apresentar o Miguel e eu queria convidar também a Andréia e o Marcelo estarem trocando as alianças aqui. Esse ano também é o meu ano de bodas de prata. No dia, lá nos Estados Unidos é dia das bruxas, né? Eu prefiro ficar com a reforma protestante. Eu casei-me, me casaram no dia da reforma protestante, dia 31 de outubro. Cadê o Miguel? Miguel está vindo ali, os papais. Venha Marcelo, venha Andréia. Glória a Deus. Passaram por muitos ventos, né? Mas até aqui, de frente para lá. Passaram por muitos ventos, mas até aqui os ajudou o Senhor. Esse é o Miguel. Vamos fazer o seguinte: criança tem prioridade, né? Vamos agradecer a Deus. Eu tomo a liberdade de não pegar o Miguel ainda. O bispo tem pego, alguns pastores, mas eu prefiro não pegar ainda. Estou muito rouco ainda, tentando lutar contra um resfriado. Glória a Deus. Família grande, hein? Legal. Cheguem para frente, casal. Que bênção. Primeiro de muitos? Glória a Deus. Deus abençoe, dê sabedoria para vocês educar Miguel no caminho do Senhor, sendo um exemplo para ele. Porque tudo que ele vai ser olhando para vocês. Vai ser olhando para vocês. Então, que Deus os ajude nessa caminhada tão linda que é educar uma criança. É uma missão. E Deus deu essa missão para vocês porque confiou em vocês isso. Tá bom? Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, nós queremos apresentar a vida do Miguel, colocando o Senhor diante de Ti, a vida desse menino, para que dia após dia
a sua poderosa mão faça sombra sobre ele, que o guarde e o proteja de todo mal, pois ele começa a vida dele num mundo estranho, no mundo, Senhor, cada dia mais mergulhado no pecado, mergulhado nas coisas erradas, naquilo que desagrada a Deus. E é por isso que a nossa oração é para que o Senhor os livre esse menino de todo esse mal, que o proteja, e que quando esse menino crescer, ele tiver consciência da vida, ele possa fazer a opção em caminhar ao teu lado, seguir pela fé as pegadas de seus pais. Por isso, dá sabedoria a eles, o papai e a mamãe, ó Deus, dê tudo o que eles precisam de ordem material, moral e espiritual, para que esse menino não tenha falta de nada, absolutamente de nada, para que ele cresça e seja um homem de Deus, uma coroa de alegria para o Senhor e para a igreja. Em o nome de Jesus, nós como igreja, abençoamos Miguel e a sua família e o fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Arlindo vai ungí-lo. Os fotógrafos aí, cadê? Fiquem à vontade, hein? Amém. Parabéns. Tá bom? Deus abençoe. É a fotografia. Cadê? Glenn. Família aí. Chega mais, família. Vamos lá. Olhando para lá. Parabéns, tá bom? Deus abençoe. Pode ficar tranquilo, pastor Arlindo, que eu não vou citar para o senhor aquele livro não, tá? Quem pegou meu queijo? Pastor Arlindo pegou minha água, mas ele pode. Vem para cá. Vamos ficar aqui assim melhor. De frente um para o outro. Isso. Fica de frente. 25. Glória a Deus. De casamento. Eita, enrolou 10 anos também? 10 de namoro? Mas como disse o bispo Rubem hoje, os namoros de hoje demoram menos, assim como os casamentos, né? Antigamente os namoros demoravam mais e os casamentos duram muito mais. Não é uma regra, mas antigamente a gente enrolava um pouco mais, né? Eu enrolei 7, mas estou com 25. Pegue a aliança dela, aponte no dedo anular. Como diz o bispo, lembra o nome? Andréia, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Se fosse num casamento inicial, eu perguntei, tem votos espontâneos? Porque tem aqueles votos espontâneos que parecem um pergaminho, né? Eles enrolam assim e eu seguro um pouquinho, porque senão o tempo vai embora. Mas Não, mas só tem uma coisa a dizer. Que esse momento de renovação dos votos é mais importante do que da primeira vez. Porque da primeira vez éramos eu e você. Mas agora somos eu, você e Cristo, aliançados. Hoje não tem mais véu, porque o véu foi rasgado. glória a Deus. Então olhe para ele. Marcelo, receba essa aliança como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beijar a noiva, ela é toda sua. Glória a Deus. Andréia, eu já falei isso aqui uma vez, ela foi a primeira irmã dessa igreja, membro dessa igreja, que foi contaminada com a Covid, ficou internada muitos meses, né, Andréia?
bastante tempo, 15 dias em coma, e a gente em contato, a igreja em contato, orando, está aqui. Passou pelo vale da sombra da morte, mas permaneceu. Deus é fiel, Deus abençoe. Aqui, Marcelo, para 50, dos 50 anos. Glória a Deus. Quando a gente fala que não falamos de dinheiro, é no sentido de que o bispo entende, nós aprendemos assim, que uma igreja bem educada no Evangelho, bem educada nas Sagradas Escrituras, conhece quais são os seus direitos como filho de Deus. Quais são os seus direitos como filho de Deus? Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, você tem a paternidade dele sobre a sua vida, você tem aquilo que o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e porque ele é o meu pastor, não tenho falta de nada. Então nós temos a provisão de Deus. Ele é o meu pastor, então nada vai me faltar, ou seja, eu tenho a provisão de um Deus que vai me deixar passar por algumas lutas, mas nunca vai me deixar faltar absolutamente nada na minha vida. Mas é importante um povo saber quais são as suas obrigações também como povo de Deus. Então eu creio que essa igreja é muito bem educada financeiramente, muito bem educada na palavra de Deus, a ponto da gente não ficar gastando meia hora, 40 minutos, tentando encontrar um texto que te desperte para que você possa aprender a dizimar. Não. É pelo testemunho do Espírito Santo no nosso coração, pela voz dele falando e por aquilo que vocês veem. Mais 2 desafios apareceram para um homem que tem um coração maior do que essa igreja, que é abençoar mais uma vez a igreja de Natal e a igreja de Cabo Frio, que estão pedindo uma certa ajuda para fazer uma determinada coisa. E o bispo disse: amém, estamos aí, nós vamos ajudar, a igreja nós vamos ajudar. Então, quando a gente semeia, nós colhemos. Então, o que nós vamos fazer agora é semear. Então, se você tem o seu envelope, se você tem o seu dízimo, se você já o fez, se você ainda vai fazer, que Deus continue abençoando a sua vida financeira, que nunca falte. E na quarta-feira, eu disse que iria fazer algo na hora da oferta aqui, para aqueles que tinham uma causa na justiça. Quantos aqui têm uma causa presa na justiça há muitos anos? Levante a sua mão. Para que eu não seja injusto com vocês que não estavam aqui na quarta, eu pedi para que eles pudessem trazer alguma coisa que identificasse isso. Porque isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Um determinado pastor disse, eu falei que estava com uma necessidade de um documento sair, para eu sair do aluguel, para ir para minha casa, faltava um documento. E isso estava preso. Esse pastor falou, traz alguma coisa que identifique. Peguei uma pasta enorme, cheia de documento. Ele pegou a minha pasta assim, jogou em cima do altar, falou, joga teu joelho ali, vamos orar. Acho que no outro dia, né, Denise? O telefone tocou. Mas já estava programado, pastor, para os naturais. Estava programado, para os espirituais foi um milagre de Deus. E eu criei assim, e assim eu desafiei os irmãos a trazerem algo, para que a gente colocasse no altar, e nós orássemos por causas na justiça, e nós vamos ver Deus agindo. Eu também tenho uma causa há bastante tempo, de um veículo que eu comprei, que me deu muitos problemas. Viajei a São Paulo, e não sabia se ia conseguir voltar vivo, porque o carro estava muito, um carro 0 quilômetro, carro caro, e o carro parecia que estava com a roda solta, andando, e eu só andava devagar, 170 na Dom Pedro, a 160, 170, e as crianças dormindo. Era um carro muito forte, muito bom, e tive que acionar a justiça. Não queria, mas a falecida Carla, que era uma membro nossa aqui, advogada, ela falou, não, pastor, vamos entrar com essa ação, estão há muitos anos lá, e eu não estou com pressa, mas se sair amanhã, agradeço muito a Deus, vai ser muito bom. Então, se você tem, traga alguma coisa, mas eu vou começar essa oração hoje, tá bom? Nosso Deus e Pai, aqueles que vão comparecer aqui na frente hoje com a sua semente, com o resultado da sua vida financeira, nós te pedimos, nossos pastores, nosso bispo, pedimos as bênçãos do Senhor sobre esse povo.
e que nunca falte a eles recursos para que venham viver com dignidade. Quer o profissional autônomo, quer aquele que trabalha em alguma empresa, ó Deus, numa repartição pública, ou até mesmo aquele que trabalha ainda de maneira informal, que o Senhor prospere a cada um deles. Eu aproveito para orar pelos ofertantes e por aqueles que têm uma causa na justiça. Que o Senhor abra as comportas dos céus, que o Senhor toque em quem de direito, para que esses arquivos sejam retirados dali, verificados, e o Senhor possa dar favorável a cada um daqueles que precisam, em o nome de Jesus. Amém. Se for a noite de você dizimar, pastor Sérgio e pastor Arlindo estão aqui, os diáconos também, se precisarem, estarão aqui também para abençoar a sua vida. Nessa próxima quinta-feira, dia 30, último dia deste mês, nós vamos ter a reunião de homens e mulheres. Tome atenção aqui rapidinho, deixa os irmãos dizimarem. Importante, essas reuniões têm sido muito boas para homens e mulheres. Então, se você puder, coloque na sua agenda, próxima quinta-feira, 19h30, reunião de homens e mulheres. Nesta quinta em especial, vai ter uma confraternização e as mulheres e os homens estão pedindo, o pastor Luiz Carlos pediu hoje de manhã, para os homens trazerem um salgado, um refrigerante, um suco, para ajudar aí na comunhão após o culto, tá bom? 19h30, próxima quinta-feira, tá ok? Nós já oramos pelas ofertas, podem passar, por favor. Paulo, passa aqui depois. Eu vi alguém lá atrás. Está ali, é o barbudo, o Augusto. É você, Augusto? Legal, filho, bom te ver. Dá um abraço lá no Arnaldo e na Márcia, tá bom? Fala para eles que meu cardiologista disse que o problema da minha pressão arterial está assim oscilante, a saudade, tá bom? Essa foi forte, né? Apelei. Fala para eles que a culpa da pressão arterial está assim descompensada. O médico diz que é saudade do Arnaldo e da Márcia. Então pede-lhe para eles aparecerem aqui, tá bom? O Arnaldo foi aquele camarada que chegou na igreja e disse assim: quero fazer nada. Lembra da Maiane? Quero fazer nada na igreja, pastor. Por favor, me deixe quieto. Eu falei, é você. Virou meu alvo de mira. Aí esperei ele chegar, eu não espantei a ovelha, deixei ele pensar que ele estava livre de mim. Aí eu falei, sabe de nada, abençoado. Aí eu falei, Arnaldo, estou com um problema, meu irmão, e precisava muito da sua ajuda. Você teria como me ajudar? Ele, em quê? Eu precisava ensaiar 2 músicas com alguns homens aqui. 2 músicas aqui com alguns homens para apresentar aqui. O irmão poderia me ajudar? Mas é rápido, pastor? É coisa rápida, é só esse ensaio. Ele passou a ficar com esses irmãos, depois assumiu os adolescentes e depois ficou. Então, no dia que eu te pedir ajuda, o pastor, a gente pedir ajuda, saiba que este é uma isca para te fisgar, tá bom? Então diga-se, pastor, estou ocupado, senão já está fisgado. Terminamos? Vamos mudar de posição, por favor. Neemias capítulo 6, por favor. Neemias 6. Vamos lá. Do 1 ao 4. Pediria os irmãos lá da música, da projeção. Eu estou seguindo com uma série sobre envolvidos numa batalha. É só para que a gente tenha um norte, tenha um caminho a seguir. E o título dessa reflexão é Envolvidos numa Batalha. As músicas que a gente cantou está relacionada basicamente ao que nós estamos falando esses dias aqui.
Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalai e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: o quê? Vamos juntos? Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Leia comigo. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Obrigado, Senhor, pela leitura maravilhosa da sua palavra. Abençoa-nos agora nessa pequena reflexão e que ela nos ajude a estarmos atentos, alertas, na torre de vigia nos tempos que estamos vivendo, que antecedem a volta do Senhor, em nome de Cristo. Ocupe seu lugar, por favor. No último dia 12 desse mês, domingo retrasado, o pastor Sérgio pregou domingo passado em Josué, capítulo 1. Foi a terceira parte dessa série de reflexões que eu intitulei Envolvidos numa Batalha, e que eu tenho compartilhado com os irmãos aqui. E nessa ocasião do dia 12, eu falei como estamos sendo atacados, ou de como nós estamos sendo atacados, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual, pelas falsificações. Não sei se você esteve aqui, se você assistiu de casa, mas estamos vivendo um tempo de muitas falsificações. Brinquei respeitosamente com os irmãos que eu acredito que possa haver entre nós aqui alguém que esteja agora, nesse exato momento, se utilizando de algo falsificado, que comprou sem saber, ou comprou consciente de que aquilo ali era um produto genérico, não era original. Então nós estamos sendo atacados de uma maneira muito forte, que isso tem trazido bilhões de prejuízo ao governo, mas também isso traz um prejuízo para nós que adquirimos, porque é um produto de certa forma de baixa qualidade, de baixa durabilidade, e que não tem, ou se promete algo, não cumpre. Eu estou precisando comprar refletores de LED com a energia solar, movido a energia solar. Refletores de 500 watts, de 1000 watts, mas que sejam de energia solar, com captação de energia solar. Eu tenho um propósito a fazer, então preciso de no mínimo 4. E pesquisando na internet, aí encontrei um que o fabricante coloca bem assim, numa barra ele coloca o produto dele dizendo assim, original, e coloca o falsificado, o genérico. E no original ele diz que a durabilidade da carga da energia são de 12 horas, enquanto os genéricos são de só 3 horas. Então para mim não adianta comprar um produto em que ele vai captar energia solar e só vai me dar 3 horas em potencial de luminosidade. Não pode, para mim não serve. Eu tenho que ter um produto que possa me dar pelo menos 8 horas de luminosidade no período de escuridão. Então, perceba que quando você compra um produto falsificado, ao mesmo tempo que ele é mais barato, ele tem menos durabilidade e vai te dar um prejuízo lá na frente. Só que isso eu fiz uma comparação também com a falsificação tão perigosa que tem sido pouco observada nos dias de hoje, por conta da pressa que as pessoas estão tendo de obterem alguma coisa da parte de Deus. As pessoas estão com uma pressa tão grande, as pessoas perderam a capacidade de esperarem o agir de Deus e começaram a criar atalhos. E não, irmãos, não é uma crítica,
não é apontar dedo para direção nenhuma, porque um que aponta são 4 que voltam para a gente, ou 3 que voltam para a gente. Não é apontar, mas o mercado está aberto. Existe uma gama de mensagens que estimulam as pessoas a buscarem um atalho e talvez buscarem a bênção de forma rápida, mas ninguém garante que essa bênção é de fato a divina e ninguém garante que de fato as pessoas vão estar recebendo essas bênçãos. Então, não é isso, mas nós temos sido atacados com um falso evangelho, nós temos sido atacados com um falso testemunho, com falsos profetas, com falsos homens de Deus, e foi esse o tom que eu falei. E eu queria me alongar um pouquinho mais neste assunto, mas não vai dar tempo, eu tenho 30 minutos aí, eu quero seguir com esse horário. Eu finalizei a mensagem, então, no domingo retrasado, com um enigma. Brinquei com os irmãos aqui com um enigma, e falei que aquele que não tem cuidado, eu vou pegar até aqui o meu papel, aquele que não tem cuidado, repara não, meus irmãos, tem gente que prega com um papelzinho desse tamanho. Se me der uma resma de papel, é o limite que eu uso, porque eu preciso anotar tudo que eu falo. Eu me garanto aqui. Eu disse que se a gente não tiver cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, se a gente não ter cuidado ou tiver cuidado em filtrar o que nós estamos ouvindo, e a gente pesar esse espírito, provar esse espírito para saber se ele é de Deus ou não, nós vamos acabar exatamente como aquele homem, com um cadáver no chão, que é o dele, um burro e um leão, um jumento e um leão velando o seu corpo. Aí eu brinquei com os irmãos e acabei mostrando o enigma, que era o profeta novo, que deu ouvido ao profeta velho, e esse profeta velho acabou enganando o profeta novo, que tinha recebido uma ordem divina. Ele deu recado ao rei, e o Deus dele disse: volte pelo caminho e não pare em lugar nenhum, não ouça ninguém, volte pelo lugar que você veio. Ele deu ouvidos ao profeta velho, e o profeta velho, perceba isso no texto que você quiser depois ver em casa, o profeta velho estava ambientado com o pecado que estava acontecendo com Jeroboão, porque na verdade o profeta velho tinha que fazer o papel do profeta novo. O profeta velho era quem tinha que chegar ao Jeroboão e mandar o recado para ele: olha, assim diz o Senhor, vocês estão sacrificando no altar, mas agora nada mais vai acontecer, o altar vai acabar, o altar vai rachar, aqui vai ter tudo acabado. Mas Deus precisou enviar um profeta até a região para dar o recado, porque havia um profeta velho que já estava ambientado com o pecado, estava acomodado. Ele não queria dizer as verdades que Deus tinha mandado ele dizer. Aí precisou Deus enviar, e esse profeta velho, influenciou o profeta novo, e ele acabou morrendo, e estava do lado dele um leão e um jumento velando o seu corpo. Então perceba, irmãos, que quando a gente não ouve a palavra de Deus, quando a gente dá ouvidos a qualquer voz, quando a gente não dá atenção devida à palavra de Deus e fica em busca de falsificações, que aquilo que é mais fácil para a gente, não, aquilo ali é de Deus. Irmãos, você tem que pesar isso na palavra de Deus. O profeta no Antigo Testamento era conhecido como um verdadeiro profeta se as escrituras, aquilo que ele falasse, estivesse em harmonia com aquilo que estava escrito. Como os bereanos, quando Paulo foi pregar, eu citei como exemplo, quando ele pregou, Paulo conta: isso que você está falando, nós vamos pesquisar e depois te daremos a resposta. Se nós não tivermos cuidados, nós vamos exatamente ficar como esse profeta novo. E sabe a maior desgraça que aconteceu com o profeta novo? É que era humilhante para alguém não ser sepultado próximo aos seus pais, junto aos seus pais. Lembre-se de José. José, antes da sua morte, disse para os seus irmãos: prometam-me que os meus ossos não vão ficar no Egito, leve os meus ossos do Egito e me enterre junto aos meus pais. Então era uma tragédia para eles o corpo ficar perecendo numa terra estranha. E aonde foi que o cadáver do profeta novo estava? No meio de um deserto. E para onde foi que o profeta velho levou? Para a sua cova, para o sepulcro dele, para o ambiente dele.
Então, irmãos, se nós não tivermos cuidado, infelizmente, vamos acabar assim. Mas eu quero seguir hoje, e é sobre isso que eu quero falar, exatamente isso que eu quero falar nessa noite, desse cuidado que precisamos ter para identificarmos. Você pode repetir para você acordar aqui? Identificarmos. Para você acordar mais, diga assim: para identificar, à luz da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, as estratégias usadas pelo inimigo para tentar nos enganar. Exatamente o que eu queria hoje tratar com os irmãos rapidamente, para que a gente possa ter o cuidado da gente identificar quais são as estratégias que ele usa para tentar nos tirar da direção divina, para não ouvirmos a sua doce voz. Irmãos, não tinha sido a primeira vez que os governadores tinham tentado parar Neemias. Capítulo 4, se você quiser ler em casa, você vai ver que eles já tinham intentado uma vez contra Neemias para tentar parar a obra que Deus tinha ordenado a ele realizar. Só que dessa vez, Neemias precisou de um cuidado ainda maior, irmãos, e da graça de Deus, da maior ajuda de Deus, da maior graça de Deus, para não ceder às pressões, para não ceder às tentações, e principalmente para não ser enganado com as falsificações, com as mentiras, com aquilo que vem contra nós e que a gente não percebe. Eu já disse aqui que eu fui alvo de uma falsificação. Eu comprei 2 televisores de LED num site falsificado, que chegou para mim, e eu disse: não, eu sempre compro com eles, e sempre que eu compro, eles me enviam propostas de compra novamente. Só que dessa vez não eram eles, era um site falso, e eu acabei comprando e ficando no prejuízo. Entrei em pequenas causas, mas não adiantou, eu perdi por conta da falsificação. E nessa narrativa, irmãos, nós temos aqui 3 estratégias usadas pelos governadores. Que governadores são esses? Esses que a gente leu: Sambalá, Tobias e Gesem. Homens que não queriam de maneira nenhuma, preste atenção nisso, a prosperidade de Jerusalém. Governadores que não queriam de maneira nenhuma ver Jerusalém reedificada, funcionando novamente. Não queria ver os comércios novamente, as feiras ilustrando, verem os homens trabalhando. Não, eles não queriam, porque isso poderia até mesmo feri-los comercialmente, trazer grandes prejuízos financeiramente para eles. Então, no capítulo 4, eles começam a ameaçar Neemias. Eles começam a dizer: esses fracos judeus, tentando desanimar, dizendo assim: olha, o comércio está tão ruim. Irmãos, como eu sofri tentação de fechar meu comércio lá atrás. Alguém, minha eterna mãe, que está lá esperando a ressurreição, ela dizia: vai fazer uma prova para a polícia, Otávio, larga comércio. Eu falei: eu não entendo, a senhora quer que você acha que eu vou morrer no comércio, mas a senhora está mandando para a polícia que eu também posso morrer no campo de batalha? Eu não entendo. E ela larga esse negócio de comércio. Como eu fui desanimado, como tentaram me desanimar, como tentaram, né? Eu imagino você, Vilmar, você, Zé Carlos, tantos comerciantes aqui: para com isso, vai fazer outra coisa, faz um concurso público. E eu estava focado no meu comércio. Não, eu quero isso aqui para a minha vida, é isso que eu tenho dom. Eu tenho dom com esse negócio de comércio, eu gosto de lidar com isso. Se tu estiver vendendo alguma coisa por 100, 100 para quê? Esse 90 tá bom, toma 80 e me dá 10% ainda. Eu tenho dom para esse negócio, eu gosto de comércio, eu gosto de lidar com isso. Então tentavam me desanimar o tempo todo. Então não era a primeira vez que esses governadores estavam tentando contra Neemias. Só que dessa vez, irmãos, só que dessa oportunidade, Neemias precisou de uma ajuda maior. E nessa estratégia, irmãos, eles usaram a mais perigosa e a mais letal das armas contra Neemias, onde ele precisou ter um cuidado maior. E num primeiro momento a estratégia foi oferecer ajuda. Olha o que eles estão falando no capítulo 1, no capítulo 6 do versículo 1. Manda uma carta e ele vem lá no versículo 2: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, um homem com discernimento do Espírito percebeu que ali havia uma estratégia por parte deles. A Bíblia diz que, porém, tentavam fazer-me mal. Qual foi a intenção deles?
é aquele velho ditado: se eu não consigo vencê-los, eu vou me unir a eles. Ele já tinha tentado parar Neemias na obra, ameaçando, dizendo: vocês são fracos. Só que eles não conseguiram. Só que dessa vez eles enviaram uma carta: rapaz, vamos nos encontrar, vamos fazer ali um bate-papo ali num hotel ali, vamos parar em algum lugar para a gente bater um papo, eu quero ajudar vocês. O que está faltando lá para reconstruir os muros? Os portais, eu dou a madeira. Só que um homem que tem discernimento do Espírito, como Neemias, não ia cair no conto do vigário, não ia cair num conto de um homem ou de homens que ele sabia que estavam intentando fazer mal contra eles. E a primeira lição que eu quero extrair daqui para você e para mim, grave isso no seu coração se você assim o quiser, é que nem toda ajuda oferecida deve ser entendida como divina. Você pode dizer isso comigo? Nem toda ajuda oferecida, diga comigo mais ou menos, nem toda ajuda oferecida deve ser entendida como divina. 3 horas da manhã você está passando a linha vermelha na Ponte de Niterói, ou na linha amarela também, e o seu pneu fura. Pergunta: você vai esmerilhando até um ponto de luz ou você para pedir ajuda na linha amarela, na linha vermelha, na Dutra? Irmão, compra o pneu no outro dia. Eu vou no aço, mas eu não paro. Porque ali vai aparecer uma porção de ajuda que não é de Deus. Eu tenho certeza que não é de Deus. E não vai querer me ajudar, vai querer levar o resto do carro e o resto da roupa do corpo. O escriba que chegou para Jesus e disse: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Aquele homem intentou com Jesus a oferecer a ele uma falsa ajuda. Por quê? Porque os discípulos já estavam sendo ensinados, e o mestre, quando era um chamado de mestre, era porque aquele homem que estava chamando Jesus de mestre queria também se transformar num discípulo. Então Jesus percebeu que aquele escriba não queria ajudá-lo, ele queria aprender com Jesus, porque ele queria fazer exatamente o que Jesus fazia, mas só que não é com o coração de Cristo, era com o coração ganancioso, porque o escriba era uma profissão, e eles estavam em decadência, porque Jesus, a fama deles crescia, e todos estavam chegando para Jesus e apaixonados pela mensagem dele. Os escribas eram chatos. Aí você viu aquele crente chato? Eles eram chatos, então ninguém queria dar ouvidos aos escribas. Lembra do Simão mágico, que viu os discípulos fazendo milagres, os apóstolos fazendo milagres, e daqui a pouco um deles chega para Jesus, para os apóstolos, e fala assim: dá-me um pouquinho do teu poder, para que eu também cure. Na verdade, eles não estavam querendo ajudar os apóstolos, eles estavam em busca de dinheiro. Nem toda ajuda, irmãos, pode ser entendida como divina. E naquele momento, qual foi o dom que aquele homem recebeu da parte de Deus e que nós precisamos pedir dia a dia? Discernimento espiritual. Diga para o seu vizinho carinhosamente: meu irmão, o dom que você precisa pedir todos os dias é de discernimento espiritual. Será que esse cabra é de Deus? Será? Tem um diácono que era lá do bispo, do pastor Orlando de São João de Meriti, diácono Adilson. Diácono Adilson estava na oração, aí tinha uma irmãzinha que toda vez que ela estava na oração, Cirico, ela queria fazer um reboliço na oração. Todas as vezes ela queria chamar a atenção na oração, ela queria entregar um mistério, ela queria falar em línguas, ela queria causar na igreja. Aí teve um dia que ela caiu no espírito. Nisso que ela caiu no espírito, as atenções se voltaram para ela. O diácono Adilson pegou aqui do lado dela, deu um beliscão nela assim, ai! Mas você não está no espírito? Aquela mulher se levantou e foi embora dali. Na mesma, ele falou assim: pastor, isso aí eu conheço. Meus irmãos, Neemias recusou a ajuda deles por 2 razões. Primeira delas, sabiam que estavam mentindo. Ele sabia que aqueles homens estavam mentindo. E quando você olha para uma pessoa
Eu não sei você, mas se andarmos no Espírito, se andarmos pedindo a Deus discernimento espiritual, quando você conversa com a pessoa, você sabe que ela está mentindo. Ela foge do teu olhar, ela não te encara. Tu olha para ela assim, ela cata alguma coisa para ficar olhando, ela coça a cabeça, ela coça o nariz, ela coça a orelha, mas ela não bate o olho com o teu olho, sabe por quê? Porque não está pura não, e nem desacompanhada. Então Neemias sabia porque eles queriam aquilo, porque eles estavam mentindo, ele tinha discernimento espiritual. E a segunda razão é que ele sabia que a grandeza da obra de Deus atrairia os inimigos contra ele. Quando você está fazendo alguma coisa relevante para o Senhor no reino dele, não espere um buquê de flores na sua casa, nem uma caixa de bombom serenata de amor. Espere provações. Espere que o inimigo vai ficar tentando tirar você da atenção. Quando você está focado em alguma coisa para Deus, quando você diz: Senhor, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero viver uma vida de tranquilidade na minha vida, eu quero ser mais paciente, se prepare para ser provado. Vai colocar um camarada na sua frente para tirar a tua paciência, é porque Deus está ali provando. Então ele sabia da grandeza da obra de Deus que ele estava realizando. No segundo momento, irmãos, a estratégia não foi só uma falsa ajuda, foi fazer dele um falso homem, um falso testemunho. Estavam dizendo para ele: olha, eu vou contar para todo mundo, e principalmente para os outros reis, que você está querendo se fazer rei para esse povo aqui. Olha o que diz o texto, se volte para ele, a partir do versículo 5. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor o seguinte, olha o teor da carta para Neemias: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu, Neemias, e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. Olha a mentira que armaram para esse homem. Estão levantando um falso testemunho de Neemias. Não conseguiram com o convite da falsa ajuda, agora estão tentando falsificar a mensagem dele, a ideia dele, o trabalho dele. Estão dizendo: você é um mentiroso, você está fazendo isso por interesse, você quer ser rei. Continue no texto: e puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Ou seja, eles estavam mentindo, eles estavam dizendo: Neemias, você está querendo se colocar como rei desse povo. Estão agora aumentando, estão mentindo. Eles usaram a arma da mentira. Só que um homem, fundador da comunidade cristã missionária, chamado A.B. Simpson, ele disse uma coisa que o Rogério vai saber o que eu estou dizendo. Ele disse que preferia estar à procura de um relâmpago para cair nele, colocar a mão em um fio de alta tensão e ver toda a força da eletricidade entrar no seu corpo, do que proferir um insulto contra um servo de Cristo. Sabe o que ele está falando? Eu prefiro morrer eletrocutado do que falar mal de um homem de Deus, de insultar um homem de Deus. O que eles estão fazendo com Neemias é um insulto. O que eles estão fazendo com Neemias é desferir um golpe, desferir flechas num homem que está com uma intenção no coração pura, e Deus é quem pesa isso diante dos seus olhos, irmãos. Então, se você não está querendo ajudar, não atrapalhe. Se você não tem o que ajudar, fique quieto. Mas não se levante contra ninguém, não se levante contra um homem de Deus, não levante falso testemunho contra ninguém, porque é melhor que você deixe um relâmpago, vá em busca dele, ou meta a mão numa alta tensão, né, Rogério? Deve ser difícil, né? Eu, como tomo um choque de 110, parece que eu estou tendo um filho. Que dirá de pegar uma alta tensão? Ele diz: eu prefiro assim do que insultar um homem de Deus, porque eu sei que sobre mim vai pesar algo muito pior. Porém, irmãos, como eles até então não haviam conseguido enganar o servo de Deus,
propondo falsa ajuda, nem procurando mentir sobre eles. Então eles usam uma estratégia pior, que é a mentira. Se tem uma das coisas mais perigosas, é quando você mente sobre um assunto que você não viu, e usa isso como uma arma para machucar alguém, e eles tentaram fazer isso. E nesse último momento a estratégia foi a falsa teologia, o falso ensino. Olha o que eles fizeram, atente que eu finalizo aqui para o versículo 10. Tendo eu lido a carta de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, ou Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus. Aonde, irmãos? Ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me. Aliás, de noite virão matar-me. Este foi o argumento de Semaías para Neemias. Porém eu disse, o que ele disse, irmãos, no verso 11? Homem, como eu fugiria? Em que há como eu, de que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Sabe o que Semaías estava propondo para Neemias? Entra no templo porque estão tentando me matar. Os camaradas lá estão tentando me matar. Só para que você saiba quem era Semaías. Semaías era o amigo mais íntimo de Neemias. Neemias tinha Semaías com grande estima, porque era seu amigo pessoal. Só que esse amigo pessoal foi comprado, e ele era um profeta. Os homens pagaram Semaías para ir lá e inventar uma falsa profecia, dizendo: eles vão me matar. E aliás, esta noite, então vamos entrar no templo. Se Neemias entra naquele templo, ele estava profanando o templo, porque ele não era o sacerdote. Então, irmãos, o que é que foi que salvou a vida de Neemias? Para que ele não profanasse o templo, para que ele não caísse no descrédito do povo e aquelas mentiras que aqueles homens estavam dizendo dele. Olha, ele está querendo ser rei, ele está querendo se colocar, ele está querendo ser alguém aí forçadamente. O que aí ia acontecer se ele entrasse? Ia se atestar que eles estavam certos. Mas Neemias disse: meu amigo querido, eu não vou entrar contigo nessa. Eu não vou entrar contigo nessa. Irmãos, eu finalizo dizendo: o que salvou Neemias dessas tão perigosas seduções, que seduziu também ou tentou seduzir Jesus, lá no capítulo 4, que foi também a sedução teológica, manda que essas pedras se transformem em pães, atira daqui abaixo, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Tudo isso estava contido na palavra de Deus, e é exatamente isso que o diabo usa. Irmãos, os grandes estudiosos dizem que este livro é a fonte das grandes heresias. É daqui que as pessoas se utilizam para tentar enganar o povo de Deus. É daqui que as pessoas se utilizam para tentar ganhar dinheiro próprio e encher o seu ventre. Como disse Jeremias, os passarinheiros engaiolarem as pessoas. E Jeremias vai dizer: e é disso que também que o povo gosta. Mas, irmãos, aquilo que eles tentaram contra Neemias foi exatamente aquilo que ele usou para se livrar daqueles homens. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. A única coisa que vai salvar o povo de Deus de não ser engaiolado, de não ser ludibriado, de não ser enganado por esse mundo, é o conhecimento da palavra de Deus. Se amarmos essa palavra, como disse o salmista no Salmo 119, 105, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Mas sabe também o que foi que salvou aquele homem da sedução dos governadores? Diga comigo: um propósito. Diga mais uma vez: um propósito. Nós precisamos ser homens e mulheres de propósito. Um homem com propósito não desvia o seu caminho, ele olha para frente.
Vamos ali, estou fazendo uma grande obra, a minha meta é chegar até lá. Um homem com propósito, um jovem com propósito, as pessoas podem colocar o que for na frente dele, ele diz: eu tenho um propósito, eu vivo com propósito, eu tenho que terminar essa obra e ninguém vai me tirar daqui. Podem me ameaçar, podem investir com falsa ajuda, podem falar mal de mim, podem até usar a Bíblia contra mim, só que eu a conheço, eu tenho intimidade com Deus, sou um homem com propósito, sou um jovem com propósito, a minha meta é Cristo e eu não saio dela. O que livrou aquele homem disso foi um propósito. Meu irmão, se você tem um propósito, siga nele e não deixe ninguém tirar você desse teu propósito. Eu escrevi aqui que uma pessoa com propósito não perde o seu tempo se não satisfazer a vontade de Cristo, se não para satisfazer a vontade de Jesus. Qualquer proposta que vier para você, que te tire do propósito original de Deus, não é de Deus. É do cão, né, Santinha? É do cão. Qualquer propósito. Um namorado, uma namorada. A menina pode ser uma Gisele Bündchen. O garoto pode ser, eu ia falar um outro nome, mas acho que não é mais não. Pode ser um galã. Pode ser um galã. Se ele te tirar do propósito de Deus e tentar desviar você da verdade do Evangelho, ele não é de Deus. Ela não é de Deus. Diga: filha, parti, tchau, vai embora. Pode ser de repente uma que é mais feinha um pouquinho, ou né, menos bonita. Não existe mulher feia nem homem feio. Existe homem e mulher mal cuidado. Porque um cor de cabelo, como diz o meu, um blush, um pó rouge, né? E uma escovinha, uma chapinha e aquele negocinho no cabelo, ó, estou agora com a mulher loura. Ela fica danada comigo. Eu sou um homem privilegiado. Semana passada ela estava meio que com o cabelo meio avermelhado. Hoje ela está loura lá. Ó, uma loura iluminada. Eu sou um homem privilegiado. Eu sou um homem privilegiado. A segunda coisa que salvou este homem de não ter sido enganado e seduzido, além do propósito do conhecimento da palavra, foi o seu equilíbrio e a sua confiança na soberania de Deus. Quando eu falava de Daniel na quarta-feira, eu disse que o homem que crê na soberania de Deus tem uma teologia forte. Daniel mudaram o seu endereço, mudaram sua educação, mudaram o seu nome para Daniel, o nome dele original era Belsazar. Mas tentaram porque tentaram e tentaram mudar a sua teologia, só que ele não muda a minha teologia, eu não como das iguarias desse reino. O homem que crê na soberania de Deus e confia em Deus tem uma teologia forte. Eu ouço um padre de vez em quando, o homem prega muito. Eu paro para ouvir aquele padre, mas em um determinado momento da mensagem dele eu desligo, para que eu continue ouvindo ele depois, porque o que ele vai me apresentar não vai interferir em nada na minha teologia, na minha fé e na minha confiança, só que eu prefiro não ouvir, porque é o que eles acreditam. Mas é um homem que tem um conhecimento da Escritura maravilhoso, e eu o ouço, muito bom, só que chega um determinado momento eu paro e deixo para lá. Então, meus irmãos, quando nós cremos na soberania de Deus, nós temos uma teologia mais forte, mais robusta. Não somos conduzidos ao matadouro porque uma pessoa está semeando uma verdade que é uma mentira ou a verdade falsificada. A pessoa que crê na soberania de Deus sabe que os planos de Deus são o que há de melhor para a sua vida. Quando você crê na soberania de Deus, você pode estar passando pelo que a irmã está passando, lutando há 1 ano com essa enfermidade, mas ela sabe o que Deus tem para a vida dela, é o que tem de melhor, o que há de melhor. O que Deus tem para a nossa vida é o que há de melhor. Por isso, mesmo que as falsas ajudas cheguem, mesmo que alguém testemunhe o contrário contra você, mesmo que te ofereçam um atalho para você chegar em algum lugar, irmãos, o que vale, levante a sua Bíblia, é o que está escrito aqui.
O que salvou Neemias foi o que ele tinha no coração da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu finalizo, irmãos, dizendo que a verdade é que um dia, ou no dia que aprendemos essa verdade, e que nos levou a crer em Cristo, é essa que irá nos fazer triunfar sobre a falsa teologia e os falsos ensinos. É o que aprendemos desta verdade, é que vai nos fazer triunfar sobre qualquer mentira que alguém tentar ensinar para a gente, dizendo, olha, por aqui é melhor ou é mais fácil. Não, eu fui ensinado pelo Evangelho, eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Então, para finalizar, diga comigo, a pessoa que foi educada pelo verdadeiro Evangelho possui uma teologia forte. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos mudar de posição, vamos orar. Que Deus nos ajude. Eu vou ficar com esse daqui, que são 7h30, aqueles são 7h32. Prefiro ficar com esse aqui, está me acusando menos. Obrigado, que Deus abençoe uma linda semana para vocês, na presença do Senhor. Então dá uma cutucada no seu irmão e fala assim, que essa semana seja a melhor semana da sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Que amor de Deus Pai, graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós que estamos aqui e os irmãos de casa, e que todos digam, vão em paz, uma excelente semana na presença de Deus.